Projeto Atum Gaúcho, Tarcísio Zirman, na Câmara. Quando vem para o Senado, eu e o senador Ricardo Ferraz assumimos a relatoria. Ouvimos todos os setores, empresários, trabalhadores, das mais variadas áreas. Eu disse a todos, eu só botaria em votação o projeto quando houvesse um entendimento. Quando os empresários e os trabalhadores construíram uma redação, eu apresentei o meu substitutivo junto com o senador Ferraz. E esse substitutivo é que foi aprovado. E isso é que é lei. Então eu fui relator da matéria e assumo, na verdade, a minha responsabilidade. Mas eu tive agora, semana passada ainda, num seminário em Uruguaiana, onde lá foi, então, levantado os debates sobre a nova lei. E o que eu disse lá, eu estou dizendo aqui. Eu só aprovei o projeto depois que todos os empresários do setor que tinham contato conosco, fizemos mais de 30 reuniões na Câmara, no Senado em Brasília e nos estados. Pois bem, depois de tudo acertado, aprovado, inclusive o senador de Minas, que é empresário da área, também ajudou na elaboração, a presidenta Dilma vetou alguns artigos. E com esses artigos vetados, a lei ficou um pouco confusa, né? Então, mediante isso, como eu disse para os empresários e trabalhadores do Rio Grande do Sul, o que eu entendo é que poderíamos fazer nesse momento é o seguinte: primeiro, reunir a Câmara Setorial do Transporte Terrestre no Brasil, botando na mesma mesa empresários e trabalhadores, como eu tenho feito lá na Comissão de Direitos Humanos. E a partir daí, avançarmos em dois caminhos. Um deles, se necessário for, como foi no caso do Código Florestal, baixarmos uma medida provisória para retirar alguma imperfeição causada devido aos vetos, porque de algum artigo, um inciso, não fica em sintonia com o outro, isso pode acontecer. Segundo, partirmos para a regulamentação também da matéria, mediante acordo. Eu acho que a lei foi um avanço, porque antes da lei tinha motorista dirigindo 30 horas, 40 horas. Olha o caso do Rio, onde um motorista de um ônibus atropelou 50 e morreu 5. Inclusive eu fui para o Tribunal do Senado falar sobre esse tema e mais do que nunca, se ele tivesse cumprido o que manda a lei, que entra em vigor a partir de agora, ele só ia trabalhar de forma ininterrupta 4 horas e não 17 horas. Ele teria que ter descanso e no máximo 8 horas. Bom, claro, na tolerância aquela que a CLT já consagra de 2 horas a mais, né? O que nós temos que fazer? Nós temos que ajustar a nova lei, que é uma lei avançada, dentro da realidade brasileira. Uma pergunta que me fizeram em Uruguaiana, que tem sentido. Aí, onde é que estão os pontos de parada? Não existe, de fato, os pontos de parada em inúmeras rodovias brasileiras. Como é que ele vai fazer? E um profissional autônomo no caminhão me disse o seguinte: pai, eu estou transportando uma carga de alto risco. Chego no posto, vem a polícia rodoviária e diz: não, aqui não, alto risco aqui não. Eu vou para a estrada, a polícia rodoviária diz: não, aqui não. Onde é que eu faço? O que eu faço? Eu não posso pagar e não posso andar, porque a lei diz que eu não posso andar mais que 4 horas e as paradas não estão asseguradas. O que eu entendo? É preciso que o Ministério Público do Trabalho entenda que nós precisamos dar um tempo para a lei ser aplicada. E as paradas têm que ser asseguradas, aí é competência do governo federal. As paradas não existem. E aí esse motorista tem razão quando ele me diz: como é que eu faço? Eu não posso andar e não posso parar e não existe a parada. O que nós estamos aqui dialogando? Nós, por exemplo, temos que flexibilizar por um período a fiscalização para permitir que as paradas sejam construídas. Senão o motorista não pode nem pagar e nem pode andar. Ele é pressionado pelos dois lados. Por isso que eu entendo que está correto o debate que está se fazendo na sociedade para adaptar as rodovias brasileiras com as paradas obrigatórias. E por isso o Ministério Público do Trabalho terá também que dar um tempo até que essa estrutura seja assegurada nas rodovias que não existirem os postos de parada. Todos nós sabemos que aquele setor que quer que o motorista, numa visão só do lucro, trabalhe 20, 40, 30 horas, esse é o submundo. É o submundo, inclusive, do rebite.
que dão rebite para o motorista e obrigam ele a trabalhar sem limite. É bom a gente lembrar que nós temos num país que tivemos que aprovar uma PEC contra o trabalho escravo, onde lá está escrito: quem submeteu o trabalhador ao regime de escravidão ou trabalho análogo vai perder a sua propriedade, vai perder a sua fazenda, vai perder o seu patrimônio. Esse é o submundo que eu combato, do tráfico, do trabalho escravo, de uma posição intransigente de querer que o homem e a mulher trabalhem de forma ilimitada, só atrás do lucro. É esse submundo que nós temos que combater. É para combater esse submundo que a lei veio. O empresário sério, responsável, e são a maioria, tem que ser dito isso, eu sempre digo que picareta tem em todo lugar. Tem na minha profissão, né? Tem na profissão de jornalista também, tem entre os empresários, tem entre os trabalhadores, tem entre os políticos, daí a CPI. Mas tem muita gente boa. A maioria do nosso povo é gente do bem, do povo brasileiro. Então nós temos que legislar para a maioria que é do bem. E aqueles que não são do bem vão ter que responder pelos crimes que eles cometerem, né? E por isso que a lei, nesse sentido, está sendo aplaudida por inúmeros empresários. Eles também dizem, ficaram com problemas para ir devido aos vetos pela falta de sintonia. Mas se a presidente entendeu que ali tinha que fazer veto, como ela fez no Código Florestal, nós podemos agora ajustar via medida provisória ou via regulamentação.